Primeiramente, Glauber, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, Claro. de conversar com vocês e de conversar sobre a realidade na Alemanha. Como você já disse na introdução, para mim é uma honra estar aqui, porque eu sei que o meu líder, né, o meu pastor também já estava aqui, já falou muitas vezes sobre a realidade como missionário brasileiro aqui na Alemanha. E isso é uma grande honra para mim estar aqui. Muito obrigado. Amém. Meu nome é Marcos, como o Glauber já disse, eu tenho 27 anos, nasci aqui na Alemanha e cresci aqui na Alemanha. Eu sei falar português por causa da minha mãe. Minha mãe é brasileira, vem de Belo Horizonte, mas meu pai é alemão. Então, eu tinha esse privilégio de nascer com essas duas realidades, com esses dois mundos bem diferentes culturalmente, mas foi também bem interessante de comparar sempre as duas culturas, como são realmente muito diferentes. E eu sempre estava assim, meio brincando. Quando estava entre os brasileiros, eu gostava de ser o alemão, e quando estava entre os alemães, eu gostava de ser o brasileiro. Eu sempre queria ser o contraste da realidade que estava. E isso foi depois, né, ajudando também a entender como Deus ama os contrastes, como Deus gosta e ama ver pessoas de cultura diferentes, língua diferentes, trabalhar em um propósito, em um amor, em uma linguagem. É muito bom ver isso. Eu me converti com 19 anos, então faz agora 8 anos que eu sou crente, graças a Deus. E a minha conversão, bom, eu já tinha as minhas primeiras experiências por causa da minha mãe. Isso é bom, né? Ter uma mãe que ora pelo filho. E ela quando era pequena, me obrigou, claro, para ir para a igreja, para ouvir pelo menos um pouquinho da palavra. E aí foi com 10 anos que a primeira vez eu recebi uma profecia de uma missionária também do Brasil, que um dia eu serei um pastor. Olha só. Claro, com 10 anos eu achei meio uma loucura, né? Eu sei como ela estava orando para mim e na minha cabeça estava passando. Mais uma dessas, que vai agora profetizar alguma coisa, vai falar alguma coisa na minha vida. Mas essa experiência eu nunca esqueci. E aí, crescendo, a igreja ficou menos interessante, porque aqui na Alemanha, vocês já devem saber que aqui não é comum ter uma fé, não é comum acreditar em Deus. Eu sei que na realidade brasileira, assim, cada um tem uma certa abertura para o lado espiritual, seja cristão, seja outras coisas, já tem uma noção espiritual, já todo mundo crê em alguma coisa. Aqui, não. Aqui você tem pouco do espiritual e é o ateísmo puro, né? E na escola, na aula de religião, você aprende mais sobre o budismo, você aprende mais sobre hinduísmo, islamo, e quando você aprende alguma coisa da Bíblia, na maioria das vezes é crítica. Que a Bíblia é muito machista, que a Bíblia é muito conservadora, que é muito antiga, e todas essas coisas que você não conhece o Evangelho, você só conhece as histórias que são bom para ouvir, né? A história de Noé é uma história de animal e não uma história de salvação. E com isso você cresce. Que aqui é a religião, aqui que todo mundo acredita e é ensinado como verdade, é a teoria da evolução, né? Na aula de biologia. E foi nessa realidade que eu cresci, que eu me adaptei, não queria saber nada de Deus, estava bem, 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 bem longe de Deus, né? Fazia todas as coisas que não prestam, você sabe, né? O menino mundano, né? E foi com 19 anos que eu estava na faculdade e que, né, envolvido com drogas, envolvido com amizades não muito boas, relacionamentos que quebraram com mulheres, e não era um bom tempo. E foi nesse tempo que eu senti esse vazio, né, que todo mundo já passou. Eu senti que isso não pode ser a vida, não deve ser a vida, que eu estou aqui na faculdade, que eu só estou estudando,
só para trabalhar, ganhar um dinheiro, construir uma casa e depois morrer, eu senti, não, isso não pode ser o sistema, o certo, o verdadeiro. E foi nesse momento que realmente que eu estava sentado no meu quarto sozinho, não tinha ouvido nada do evangelho, nada de Deus, nenhum vídeo, nem nada, nem minha mãe falou nada. Foi que eu ouvi a voz de Deus e falando, olha, eu vou te ajudar a passar nas provas. Eu vou te ajudar a passar a tua faculdade, Uau. mas eu vou te ensinar, eu vou te mostrar a verdade. Porque Deus viu no meu coração, sentiu que eu achava tudo uma mentira, eu vou te mostrar qual é a verdade. Mas eu quero, uma parte de você eu quero. Né? Quando Deus faz uma aliança, você tem que sempre também trazer alguma coisa. Ele falou, eu quero que você vá para essa igreja que você visitou como menino de 10 anos. Essa igreja brasileira pequena na tua cidade. Olha, e foi de nada, eu pensei, não, esse pensamento, por que eu ia pensar agora nessa igreja que 10 anos não estava pensando mais e não vi nada, mas tá bom, tranquilo, eu falei, tá bom, continuei a estudar, aí eu voltei no final de semana para minha cidade e fui falar com minha mãe, falei, mãe, olha, eu não sei, mas eu acho que Deus falou comigo. Ai, ai. Ele falou para mim que eu precisaria ir para essa igreja onde nós fomos quando eu era criança. Minha mãe também não estava mais assim bem ligado, né, com a fé. E eles é mesmo, porque sabe o que eu encontrei essa semana? Eu encontrei na rua uma irmã que já fez anos que eu não vi. E ela me convidou essa semana para ir para o culto dessa igreja. Não Aí, acredito. pois, aí nós fomos. E foi esse que eu conheci, né, o pastor Carlinhos, e quando ele pregou, cara, foi realmente um soco depois do outro. Deus falou, 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 falou. Tava tudo assim, parecia que a minha vida estava assim diante dele. E foi esse momento de conversão que eu realmente percebi, ok, aqui tem alguma coisa maior agindo e trabalhando na minha vida. E foi realmente uma coisa chegou a outra e foi realmente nesse momento quando eu falei para o pastor, né, contei essa história, ele falou que justamente nessa semana que ele estava assim bem, como posso dizer, bem deprimido como missionário, porque as pessoas não querem trabalhar, as pessoas só querem receber, não, aí foi realmente uma reunião que ele disse, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ver esse número de pessoas na próxima semana de novo. Eu quero que vocês hoje vão para fora e convidam uma pessoa. E foi justamente nesse dia que essa irmã da igreja encontrou minha mãe e convidou ela. E Olha, aí agora foi realmente, a igreja cresceu bastante, realmente foi uma crescida de 200%, de pessoas, uma pessoa levou outra, aí levei meu irmão trouxe um outro amigo e tal, aí foi. uau. Na primeira vez que você entrou na igreja, depois, nessa conversão, foi o dia que você se converteu, de lá então já continuou frequentando a igreja? Não foi justamente no mesmo dia, mas eu acho que foi na semana passada, outra eu fui também, eu acho que foi na terceira semana que eu fui, que eu percebi, não, agora não dá mais. Aí eu fui para frente, chorei e entreguei minha vida, né, para Deus, nas mãos dele.